Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Bom dia, senhoras e senhores, novamente no ar, Comunicando Espiritualidade, um programa da Confraria da Comunicação pela nossa Boa TV. Nós procuramos escolher temas, assuntos a serem abordados que estão fazendo parte da sociedade no momento. São assuntos que nós abordamos para debate, para pensar, para avaliar. Hoje, professor Olimar, engenheiro Tiago, nós vamos abordar aborto. Para o seu bom dia. Bom dia a todos, é um prazer imenso retornar a esta casa, nela procurando pensar em voz alta. Porque o que nós estamos fazendo aqui não é nada além de uma reflexão. E esta reflexão nós acabamos dividindo com os irmãos e dividindo com vocês. De tal sorte que, se errado estivermos, por favor, nos corrijam. Bom dia. Tiago, para o seu bom dia. Como o tema ele é um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais denso, eu inicio com uma reflexão da nossa Bíblia Sagrada, a primeira carta de São Paulo a Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Um bom dia. Professor Olimar, vou começar perguntando para o senhor: aborto é solução ou é problema? Aborto é um problema dos mais complexos e dos mais sérios. É importante que se diga que nós fizemos um programa aqui baseado na espiritualidade. E é com este enfoque que nós estamos apoiando os nossos comentários e as nossas afirmações. E quando a gente analisa a questão do aborto do ponto de vista espiritual, da continuidade da vida e das consequências desta prática na dimensão espiritual e também na dimensão física, porque estes espíritos reencarnam, nós vemos gravíssimos problemas para essa prática. E isto com certeza contraria interesses. Isto contraria opiniões, porque muitas delas não estão se utilizando desta ferramenta que a espiritualidade concede a todos nós. Então é importante que se diga que o aborto é um problema dos mais graves. Por quê? Porque existem uma série de decorrências espirituais muito sérias e muito graves para todos nós. Tiago. E isso que o professor falou é muito importante, que esses temas um pouquinho mais espinhosos, vamos dizer assim, eles nos despertam as paixões, né? A gente observa nas redes sociais, a gente observa que a sociedade se mobiliza, se divide, né? A gente tem um problema muito sério com a questão, aqui os gaúchos adoram grenalizar a discussão, né? A gente vai para um polo, ou esquerda ou direita, ou é acima ou abaixo, e não existe uma discussão séria do meio termo, dos caminhos que levam a esses polos que se formam de opiniões. Então eu trouxe assim só para a gente, sem nenhum viés político, porque não é essa a nossa intenção, mas uma coisa que me chamou muito a atenção nas pesquisas a respeito do assunto
que eu queria trazer alguns dados um pouquinho mais atualizados, e eu me defrontei com um conflito de interesses que foi justamente o que o professor Olimar falou. Em algumas apresentações e em algumas informações a respeito do assunto, se falava em 1 milhão de abortos por ano no Brasil. E qual não foi a minha surpresa? Que a fonte era revelada, mas ninguém dava confiabilidade a essa fonte, então não tinha confiabilidade nenhuma. E aí eu comecei a achar meio estranho. Na última pesquisa mais atual que eu consegui, talvez tenham outras, mas a que eu consegui mais atualizada, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, porque o Brasil hoje se encontra num período em que se decide se vai ser legalizado a prática do aborto, se ela vai ser legalizada ou não. E lá eu encontrei uma apresentação do Senado, dessa Comissão de Direitos Humanos do Senado. E lá naquele estudo que foi feito justamente com os órgãos públicos, e os dados são dos órgãos públicos, se chega num número de 100 mil abortos por ano. 10 vezes menos. E mais, a comissão coloca que todos os países que legalizaram a prática do aborto, o número de abortos não diminuiu. Ou seja, se colocou um problema de saúde pública para se mover a sociedade para que se aprove uma lei que não resolve o problema, que é o objetivo da lei. Ok. Então não é um problema de saúde pública. Minha conclusão é um problema de saúde moral. É um problema da sociedade, da ética, da moralidade. E é muito bom que venha para esse programa, porque justamente essa discussão é espiritual. As repercussões, trazer para vocês um pouquinho do que acontece no mundo espiritual e as repercussões no mundo físico, porque nós somos espírito e matéria, e repercute. Então eu trouxe assim a principal questão: o amor de mãe. A gente tem Maria, a gente já falou num programa sobre as mulheres, que é justamente esse amor que é colocado para aquele espírito que está reencarnando e que precisa passar pelas suas provas. Ele é colocado num ninho de amor. Livro Missionários da Luz, lá do André Luiz. Um ninho de amor. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que existem alguns conflitos entre a mãe e o filho. Pode existir encarnações em que eles são um ao algoz do outro, ou inimizades, ou uma repulsão. E aí a gente entra no mesmo viés em que acontecia no programa em que a gente falava sobre o suicídio, que é justamente o desequilíbrio psíquico da mãe em achar que é a solução para resolver todos os seus problemas materiais, na maior parte das vezes, ou algum problema de não aceitação social, ou não aceitação dos seus pais, porque os jovens hoje começam a sua vida sexual muito cedo, sem ter um entendimento a respeito do sexo e do amor, e eles se jogam nessa corrente, que é incentivada ainda por cima pelos nossos meios de comunicação. Então, hoje a reflexão é a respeito justamente desse ponto. Saúde pública ou saúde moral? Professor, eu gostaria de trazer aqui algumas questões do Livro dos Espíritos para embasar melhor, talvez, essa nossa discussão. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Pergunta Allan Kardec. Consequências para o espírito. Resposta: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, o aborto anula uma existência e o espírito terá que recomeçar essa existência. E aí vem a questão 358, a seguinte, onde ele pergunta assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aqui está a questão chave. Constitui crime a provocação do aborto? Resposta: há sempre crime, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que
impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Aí isso nos remete o aborto como um crime. Muito bem. Nos remete para a questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Bem, muito embora tenhamos estas orientações, essas informações do mundo espiritual, de Jesus, de uma série de irmãos, religiosos ou não, os homens matam. Os homens tiram vidas. Tiram vidas também no que tange a questão do aborto. Portanto, eu quero trazer essa questão para o problema espiritual que daí decorre. E uma das primeiras questões que nós temos aqui, causas espirituais do aborto, né? O que diz a medicina espírita? Primeira questão. No campo psicológico, são comuns processos depressivos subsequentes que acometem as mulheres que se submetem à eliminação da gestação indesejada. A sensação de vazio interior, mesclada de um sentimento de culpa, consciente e inconsciente, frequentemente determina uma acentuada baixa de vibração na psicosfera feminina. Portanto, a primeira consequência é a depressão. Processo depressivo que se instala. Mas não fica aí. E eu já levanto aqui a outra questão. Não quero tomar o programa, por favor. Mas nós temos uma questão paralela, porque foi expulso um espírito que estava num processo de retorno. Muito bem. Em muitos casos, aquele que reencarnaria, como o filho, né? Como rebento daquela mãe, estava sendo encaminhado por um processo de reconciliação afetiva com aquela mãe, com o pai, enfim. O véu do esquecimento do passado é que ia possibilitar essa reaproximação sob o mesmo teto. Com o aborto provocado, à medida que o espírito recobra a consciência, esse espírito que foi rejeitado, que foi devolvido de novo ao plano espiritual, à medida que ele vai recobrando essa consciência, ele passa, nesses casos, a emitir vibrações de desagrado profundo. E essas vibrações vão agir de forma muito nociva na psicosfera da mãe. Ela vai ter esforço, ela vai ter proteção, ela vai ter ajuda do plano espiritual. Mas vai se estabelecer em muitos casos o vínculo simbiótico dessa entidade que foi expulsa e rejeitada com a mãe que o rejeitou por força do aborto. E o que isso vai provocar? A mãe vai mergulhar nos escaninhos da psicopatologia. Olhem consequências do aborto. É por isso que a gente está falando. Aborto é um crime dos mais graves e dos mais sérios que a gente, infelizmente, ainda se vê cometer no mundo atual. E são essas entidades, esses espíritos expulsos, que vão efetivamente vir a se tornar os responsáveis por casos obsessivos complexos, extremamente complexos. E para nós que lidamos com isso há muitos anos, sabemos bem o que significa um problema obsessivo complexo. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco desse programa de hoje, abordando esse tema. Voltamos em seguida. Comunicando espiritualidade.
Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Neste domingo, que pedimos autorização para os irmãos para entrarem em seus lares para discutirmos assuntos importantes. Nós vamos agora, nesse momento, nesse segundo bloco, professor Olimar, engenheiro Tiago, falar um pouco sobre esse remédio extraordinário que se chama, professor, perdão. Tiago. Eu já tinha comentado em outros programas, né, e o professor Olimar me despertou esse interesse por essa passagem da Bíblia que eu acho fantástica e que diz que o amor cobre a multidão de pecados. Esse é o ponto principal do Espiritismo, esse é o ponto nevrálgico, é o centro, é o cerne da justiça divina e do entendimento de que Deus ele sempre vai nos oferecer uma nova chance para reparar aquilo que nos incomoda, melhorar o nosso mundo íntimo de aceitação, de se amar e de se perdoar, porque todas as mazelas da nossa sociedade hoje, se a gente olhar com aquele olho clínico e prestar um pouquinho atenção em todos os problemas que a sociedade tem e que são aterrorizantes para algumas pessoas, a luz do Espiritismo é o bálsamo reparador. Receber essa garantia com o selo de Jesus, que foi o embaixador do amor e nos trouxe toda uma mudança dentro da sociedade, e ele mais do que ninguém pode nos dar o exemplo mais importante e que mudou o nosso mundo, que dividiu as eras e que trouxe essa mudança, essa ruptura em tantas coisas que a sociedade vinha fazendo errada, e ele mostrou com uma simplicidade tremenda, passando por uma humilhação, ele que não fez nada para ninguém, ele que não tinha culpa de nada, ele só trouxe amor, só trouxe paciência, mas ele mexeu com a estrutura social, ele mexeu com os interesses, e ele acabou sendo colocado na cruz por aqueles que ele só soube ter amor e paciência e cura e todos os feitos dele durante a sua passagem aqui no nosso planeta. E apesar de tudo isso, qual foi a última demonstração de que ele realmente era um espírito iluminado, um espírito superior, um espírito que não necessitava ter passado pela reencarnação? Perdoou. Ele perdoou, e ele disse que ele perdoou justamente porque ele já sabia que eles ainda não entendiam. É verdade. Eles não entendem. Como é que a gente vai cobrar, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, e como é que a gente vai cobrar dos nossos filhos coisas que eles não têm um entendimento? Nós, imperfeitos, cheios de vícios, algumas virtudes com a graça de Deus, mas crianças espirituais, a gente ainda não tem um entendimento completo das coisas, e mesmo assim a gente faz exatamente isso que Deus nos coloca, e Jesus colocou. A gente não entendia, a gente não tinha a responsabilidade porque a gente estava achando que sabia alguma coisa, e a gente na verdade não entendeu até hoje, 2015, mais de 2000 anos, e a gente ainda tem uma dificuldade tremenda para entender aquelas pílulas que ele nos trazia com relação ao perdão, que é o remédio para todos os nossos grandes defeitos. Se a gente aprendesse a perdoar, a gente já tinha caminhado léguas em direção a Jesus. Professor, perdão é remédio? Com certeza. É importantíssimo que a gente observe que Jesus começa todo o seu trabalho, todo com a lição da humildade.
Mas ele conclui o seu trabalho, e essa conclusão, entre aspas, que até hoje ele trabalha. Mas aqui sobre a superfície desse planeta, com a lição do perdão. Crucificado, pregado na cruz, com todo aquele clima, a claque se apresenta e começa a xingá-lo, a espezinhá-lo. Vamos lá, Messias, tu não és o Salvador, por que tu não salvas a ti mesmo, Pai? E ele então eleva o pensamento a Deus e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então esse programa tem um caráter didático. Ensinar o que fazer. E por isso a gente lembra Jesus, porque essa é a tarefa dele. Ele é o nosso caminho. Ele é o nosso guia. Em determinado momento, Pedro se dirige para ele e diz: Mestre, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E ele responde: não vos digo, Pedro, que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que nos sugere não um limite para o perdão, 490 vezes, não é isso. Mas o perdão ilimitado e sempre dado. E por isso, o remédio para esse problema é o perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Este é o grande remédio. E esse perdão, me parece que deve começar por nós. Nós começar a nos perdoarmos. Estabelecemos essa reconciliação conosco. Pararmos de ser tão duros, de nos agredirmos tanto, de nos cobrarmos tanto. Deixar a vida transcorrer de forma mais leve, mais agradável. E no momento propício, não guardar ódio, não guardar rancor. Procurar esquecer, procurar superar as desavenças, os conflitos, os erros que o passado apresenta para todos nós. Todos nós somos espíritos comprometidos. Nós temos defeitos, nós temos hábitos a corrigir, nós temos erros que precisam ser reajustados. Nós temos expiações, que é uma oportunidade, não é uma punição, porque Deus não pune, mas é uma oportunidade de regeneração, de reconciliação. Então vamos aproveitar tudo isso, porque a nossa existência aqui é uma existência relativamente curta, apesar de alguns de nós já estamos há bastante tempo. Mas é uma existência curta. Isso é para mim, Tiago. Para nós, então vamos aproveitá-la e procurar perdoar, procurar tolerar, compreender, amar e perdoar a nós mesmos, porque esse é o caminho. Professor, engenheiro Tiago, nós começamos tratando sobre o aborto e concluímos falando sobre perdão. O grande remédio que todos nós precisamos aprender a utilizar, que cura todas as dores, que tranquiliza o nosso coração. Perdão é bom para quem perdoa e para quem é perdoado. Por isso precisamos desenvolver este hábito de comunicar o perdão. E esse trabalho, esse encontro que nós temos aqui aos domingos, basicamente tem esta função: levar a mensagem do perdão, da humildade, da caridade, do perdão. Nesse ano que nós estamos iniciando, nós queremos que o perdão esteja presente em todos os corações, que o amor seja o grande elemento de união entre as pessoas e que a felicidade esteja no caminho de todos nós.
para o seu bom dia. Feliz, deixo o meu bom dia, agradecendo a oportunidade. Tiago, para o seu bom dia. Eu gostaria só de, rapidamente, de ler um trecho que é muito importante do Livro dos Espíritos e que fala, eles respondem a respeito justamente desse perdão, porque esse é o objetivo maior da nossa reencarnação, é reparar essas faltas. E aí na questão de número 1000 ele fala: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, respondem os espíritos, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Assim me despeço e desejo a todos uma excelente semana. Tenhamos todos um excelente domingo, uma maravilhosa semana e um magnífico ano daqui até o final. Bom dia. Comunicando Espiritualidade, domingos 10 horas e 30 minutos, com reprises sextas-feiras às 8 horas. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43.